Boa tarde. Que bom que mais uma vez Deus permitiu que aqui a gente estivesse juntos, né? Que essa tarde traga para nós a paz tão necessária para as nossas dores físicas e espirituais. Boa tarde a você que está aí do outro lado nas redes sociais. Que bom que você está nos acompanhando. Seja bem-vindo mais uma vez. Lembrando para os jovens que estão começando a sua desobsessão, ou você adulto que vai fazer agora às 14 horas, após o término da palestra, permaneça por mais 10 minutos em concentração para você receber o passe desobsessivo. Lembrando que neste sábado, o terceiro sábado do mês, é quando a gente promove o nosso encontro com as famílias carentes, né? O amor em movimento. Então, sábado, essas famílias estão chegando aqui 7 horas da manhã para tomar o lanche da manhã. Aí as crianças têm o lanche das 10 horas. Depois eles vão embora levando para casa um marmitex. E para cada um da família, se em casa ficou 2, 3, eles levam para a família toda. E para isso a gente sempre tem contado com vocês, com a comunidade, para estar nos ajudando a manter essas cestas. E dessa vez nós estamos precisando de leite. A gente queria muito colocar na cesta as bolachas, os biscoitos, talvez um bombom, alguma coisa para as crianças, né? Então, quem puder colaborar, doando guloseimas, será muito bem-vinda. De manhã a gente vai estar repartindo essas guloseimas para as crianças e à tarde nós temos a festa das crianças, que é a festa do bairro. Também teremos pipoca, algodão doce, e fica aí aberto para você estar participando conosco e também trazendo, né, doando alguma coisa. E como sempre, né, a gente vive dessa doação, a casa não tem renda. Nós já estamos precisando novamente de água mineral de 500 ml sem gás. A nossa já está chegando o fim, dá só para mais essa aqui, só para mais hoje. Então, para quinta-feira que vem, se alguém quiser doar água, o momento é oportuno. Lembrando que nós temos o bazar, né? Ele está aberto, ele é aberto de segunda-feira das 13 às 17, terça-feira das 19 às 21 e quinta-feira das 7 às 21 horas. Então, qualquer produto que você adquire ali no bazar, você está contribuindo para a manutenção da casa. Então, a gente tem as peças novas e tem as seminovas, né? Tanto na vestuário, acessórios, roupas de cama, tem alguma coisa que eu vi hoje, toalhas e tapeçaria, passadeiras para casa, né? Então tem bastante coisinha ali que dá para a gente estar ajudando.
E queremos dizer boa tarde, Delza, que a Delza é a nossa companheira de caminhada e que você seja bem-vinda, que Deus abençoe sua fala, que Deus nos abençoe para que possamos estar captando essa fala, né? Esse estudo que a Delza fez. Porque a gente sabe que o palestrante estuda muito para vir aqui, né, Delânia? Delânia também é a nossa companheira de palestras. Então, vocês, eu falo que é igual a mamãe passarinho, né? Traz tudo mastigado, a gente só tem que engolir. E a gente ainda acha difícil, às vezes, escutar uma palestra. Mas fica aqui a nossa consideração para com todos os palestrantes que sempre têm nos atendido, que têm colaborado conosco. Bom, eu vou deixar aqui uma mensagenzinha que diz assim: não deixe de acreditar. Na vida, vivemos diferentes situações e algumas vezes nos sentimos insatisfeitos com o que nos rodeia. Quantas vezes os dias são difíceis e de desânimos que nos acompanham? O cansaço nos faz pensar que o melhor é desistir. Afinal, tantas lutas e pouco resultado positivo. O êxito almejado parece distante, mas não deixe de acreditar. A cada passo dado, mais próximo da renovação se encontra. E Deus é o Pai, cuja misericórdia nunca abandonará um filho. Assim, se as lutas são as suas necessidades íntimas, saiba que o alto ouve sim suas súplicas. A resposta às suas preces haverá de chegar. Mas é preciso também estar atento, porque nem sempre percebe o apoio espiritual lhe inspirando, ou por rejeitar a solução que não se apresenta, prefere deixar de agir, causando maior angústia ao seu ser. Não desista da confiança em Deus. Então, eu achei ela interessante porque fala que muitas vezes a gente, vou desistir, Deus não me mandou a resposta. Mandou, só que não era a que nós queríamos, né? A gente pede a Deus, mas já tem a resposta do que queremos. E nem sempre essa resposta é a certa, né? Deus é Pai, misericordioso, e Ele manda aquilo que é o melhor para nós. Então, aceitemos as situações, confiemos nesse Pai de amor e vamos seguir em frente. Vamos orar para a Delza vir fazer a sua fala? Então, neste momento, Senhor, dê-nos a condição de humildade, de sabedoria, de aceitação, para que possamos entender os teus desígnios, porque sabemos que eles são perfeitos. Obrigado, Senhor, porque sempre está a nos ajudar, mesmo quando a nossa falta de fé e desconfiança apresenta mais alto. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu não desiste de nós. Está sempre a nos auxiliar, a nos chamar a atenção, talvez através de um amigo, de um conselho, através de uma situação em que precisamos abandonar as nossas vontades para servir ao outro. Nos ajude a ter essa percepção. Senhor, queremos orar junto de Ti para os doentes, para aqueles que estão prestes a desistir da vida. Queremos orar junto de Ti, ó Pai, para os que estão reclusos, por aqueles que ainda não Te conhecem e por aqueles que estão abandonados no mundo do crime, do vício, onde não tem um ombro amigo, onde não tem um lar para voltar. São por eles, ó Pai, que nós pedimos clemência e misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais essa tarde de nossa existência. Obrigado por permitir que cada um de nós estamos aqui na Tua companhia, na companhia dos benfeitores espirituais e dos amigos terrenos. Que a Tua paz, ó Mestre, permaneça com todos, agora e sempre. Que assim seja.
Delza, por favor. Boa tarde aos presentes, sejam todos bem-vindos a essa tarde, quinta-feira, que todos possam sentir aqui a paz de Jesus, que Ele possa nos envolver, trazendo para nós o despertar para mais um estudo, mais um aprendizado do seu Evangelho. Boa tarde a todos os nossos irmãos que acompanham ou vão nos acompanhar nas redes sociais. Hoje estaremos falando aqui sobre o equilíbrio emocional, o caminho, para o equilíbrio emocional, que nós sabemos e percebemos que todos nós, em certos momentos ou em vários, dependendo de cada um de nós, desequilibramos, É difícil achar o equilíbrio a todo momento. Então, nós somos seres emocionais e, dependendo da situação, temos emoções que nos faz bem e temos a emoção, aquela que não é tão boa, que não traz tanto bem, como é uma notícia triste, ruim, sentimos emocionados, mas não é aquela emoção agradável para a nossa alma. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela já diz que nós somos seres emocionais. Todos nós somos seres emocionais. Por quê? Vivemos nesse mundo que depende da nossa emoção para alcançarmos o equilíbrio. Ou também desequilibramos conforme o que sentimos. Então, ela diz que nós somos esses seres emocionais recém-saídos do instinto, em processo de conscientização. Se ela diz isso de nós, por quê? Porque muitas vezes nós passamos por situações, às vezes todos os dias, que depende de nós, para a gente perder aquele controle ou de nos equilibrarmos. Nós temos a oportunidade de ter o equilíbrio das coisas, conduzir um momento que às vezes nós poderíamos ficar contrariados, nervosos, irritados. Às vezes a gente acha aquele controle, A gente sabe controlar aquela situação. E a maioria de nós não conseguimos, A gente vai para o lado que nos deixa desequilibrados na maior parte. Então, Joana de Ângeles ainda vem dizer para nós que serás o que penses e planejas, pois que da tua mente e do sentimento procedem valores que são cultivados. Quer dizer, como ela diz da sua mente, porque tudo é nosso pensamento, Nós somos regidos pelo pensamento. E esse regidos pelo pensamento, eu posso controlar esse pensamento para o lado bom ou lado ruim. Um lado que vai me trazer boas emoções, eu serei equilibrada, ou que vai me trazer as ruins. Um exemplo, se eu sento diante da televisão para ouvir jornal ou aqueles programas que trazem só notícias de sofrimento, que traz as notícias de assassinatos, de tumultos, de brigas, de abandonos, ou vou assistir um filme que é de ação, que é violento,
eu vou sentir aquela emoção naquele filme conforme ele vai me trazer história. E eu vou vivenciar, porque eu vou assistir, vou ficar... Se é uma coisa, se é um drama, é uma situação de tristeza, eu vou sentir aquilo ali. Vou sentir meus batimentos aumentarem, né? Vou ficar ansiosa para ver ali o que vai acontecer com aquela pessoa, com aquele ser que está ali vivendo uma situação difícil. Quando está passando por uma situação que vai perder a vida ou não vai perder a vida, e um acidente, uma coisa, a gente fica torcendo para a pessoa vencer, né? E quantas vezes nós envolvemos no filme e torcemos para o bandido, né? Muitas vezes. Então, aí eu assisto um filme desse à noite. Será que eu vou ter um bom sono? Será que eu vou conseguir, quando eu dormir, ir para lugares mais elevados, onde eu possa encontrar meus entes queridos que já partiram, onde eu possa encontrar um bom amigo que faz tempo que eu não vejo, para matar a saudade dele, nós nos encontrarmos lá, porque durante o sono o espírito continua ativo, né? Então ele pode encontrar uma pessoa encarnada, que às vezes há tempos que não vê, e a gente poderia ali estar trocando ideias, recebendo conselhos. E aí eu não vou, eu fico por aqui e tenho aquele sono bem conturbadinho, né? Uma turbulência, aí eu acordo falando, eu tive pesadelo, eu não dormi bem, eu tive sonhos ruins, porque eu não fiz aquela vigilância de controlar as minhas emoções. E também a gente vê que a maioria das pessoas não usa o cérebro de maneira ativa e de refletida. Às vezes nós não usamos o nosso cérebro, a gente fazer uma reflexão. Por exemplo, a gente está passando uma situação, eu vou raciocinar de uma forma que vou apaziguar isso, eu vou resolver essa situação sem ficar agitado, sem passar por uma emoção que eu vou sofrer antes do acontecimento. Eu já vou buscar um desequilíbrio para mim, para minha mente, para o meu emocional, porque eu já não estou raciocinando. Então, que diz que a maioria das pessoas não tem esse raciocínio no momento assim que precisa. E não está convencida de que esse raciocínio não pode ser, o cérebro não pode ser desligado. Por exemplo, no momento que está ali aquela aflição, às vezes eu tenho uma conscientização que eu não posso desligar o cérebro daquilo. Eu tenho que seguir naquele tumulto. Eu não posso reaver uma situação, um caminho que eu possa conduzir para me resolver com equilíbrio emocional aquela situação que eu estou passando. Por isso, o que acontece com esse desequilíbrio nosso? Hoje, a gente vê a maioria da humanidade está com problemas emocionais, né? Todos nós temos, né? Se nós somos, a Joana já nos disse, somos seres emocionais. Então, eu vou mais para aquele lado de não trabalhar o meu equilíbrio emocional. Eu tenho dificuldade, ou não tenho tempo. Eu acho mais fácil já desabafar daquilo ali, ou já não ter paciência, já brigar, já bater boca, já falar, como se diz, falou uma coisa, eu respondo outra, já é do jeito que vem e volta, né, a minha fala, e aquele dia eu vou vivendo assim, eu não busco
busco equilíbrio, eu não busco ver que meu cérebro é capaz sim de controlar essa emoção, o meu pensamento, e eu vou desequilibrando. Aí o que eu vou trazendo para mim? A ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, mas uns mais, uns bem mais, outros menos. Igual tem os mais desequilibrados e tem os menos desequilibrados. E tem aqueles que são equilibradíssimos, que têm uma forma de tratar ele mesmo. Você olha, a pessoa já tem uma autoestima elevada, ela já tem um sorriso pronto para cumprimentar, para responder, né? Você já recebe uma pessoa, você trabalha no local público, que você recebe a pessoa, você já dirige para ela com um sorriso, amável. Agora, se eu já estou contrariada com o que me ocorreu, desde quando eu acordei, se eu não dormi bem, eu já trago aquela tensão emocional para o meu dia, para aquilo que eu vou vivenciar. Aí eu começo a tratar mal as pessoas. Começo lá da minha casa, com meu filho, que perdeu a mochila, que está atrasado para a escola, aquele que está atrasado para o trabalho, que não quer acordar, com o marido, que reclamou uma coisa. Então eu já começo esses conflitos internos comigo mesmo. E aí eu já vou, será que eu vou ter um bom dia? Será que no final da tarde eu vou sentir bem? Eu vou sentir muito cansado. Parecendo, eu chego em casa e falo, nossa, acho que eu caí de um caminhão. Alguma coisa passou em cima do meu corpo. Eu estou acabado, acabada. Super cansado. O que foi? Não sei, um peso na minha cabeça, um cansaço mental. Tudo está doendo. E eu não vou entender que eu mesma é que causei isso em mim. Foi devido à minha falta de raciocinar, de lembrar que eu sou um ser emocional e que o equilíbrio emocional é que me fará bem. E como que eu vou fazer para mim conseguir esse equilíbrio, né? Aí, se a gente tem essa tribulação, o cérebro, vai ficar tudo repassando ali. Se eu vivi, durante o trabalho, uma situação que me irritou, que me magoou, principalmente me trouxe aquela cólera, né? Eu senti um emocional abalando toda a minha estrutura. A vontade era de explodir. Às vezes eu não fiz isso, não fiz, porque às vezes muitos não vão explodir, né? Vai para casa levando aquilo e chega em casa, solta tudo para a família. Só que eu não consigo tirar isso do meu cérebro. Às vezes eu posso até chegar e segurar, que tem pessoas que é tão fechada que ela segura o problema para si e não abre com o outro. Chega em casa, o esposo, a esposa, o filho, você pergunta para ele, fala, o que está acontecendo? Você parece estar muito cansado, está com uma aparência nervoso, né? Estressado. Não, nada não, tudo bem, tudo normal. Não se abre. Ele vai guardar na sua mente aquela situação, as imagens, ou aqueles pensamentos das atitudes que teve. Eu senti humilhada. Eu senti que eu não sou capaz. Eu senti o incapaz. Eu não dou conta. Aí começa aquele sentimento de culpa, né? A mágoa, guardando ressentimento. E eu guardo no meu cérebro. Aí vai depender do meu esforço para mim conseguir buscar o equilíbrio emocional. Às vezes eu até estava equilibrado e me desequilibrei. Então, nós vamos estar compreendendo o que é necessário para a gente buscar, o caminho que é buscar esse equilíbrio emocional. Como que os passos que eu posso fazer para
não recordar, que outras vezes as más recordações fazem tão forte nas nossas mentes que voltamos a sentir aquela emoção. Aí é onde desencadeia o quê? Uma taquicardia, uma arritmia, vem uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, porque eu como lembrando daquele mal que me fizeram e aquela comida não vai digerir bem no meu estômago. Porque tudo isso que eu passo e não sei deixar aonde eu passei e falar isso não vai me afetar, eu não vou levar para o meu dia, para a minha noite de sono. Se eu não faço isso, eu vou sofrer e vou adoecer. Não vai me afetar. A pessoa quis me afetar, mas eu não vou levar esse lixo para dentro de mim. Eu vou buscar o equilíbrio. Com o meu pensamento já é o primeiro passo. Aí vai e volta, você pensa naquilo de novo. Não, mas não é possível. Aí começa a pensar, amanhã eu vou chegar lá, eu vou desabafar, eu vou responder, eu vou pedir as contas. Estou dando o exemplo do trabalho, mas tem várias situações, né? Eu vou pedir as contas, ou eu fui magoado lá na casa espírita. Eu entendi que eu fui magoado. Eu me lindrei. Eu vou chegar lá e falar, não volto mais. Ou eu nem vou avisar, simplesmente não vou voltar. Aí tem o milindre, que vem causar também para nós um descontrole emocional. O milindre também é um descontrole emocional, né? Então, são situações que nós vivenciamos no dia a dia, que a gente vai vendo que tudo isso nos impede de crescer, de evoluir como seres emocionais. Então, como alcançar esse equilíbrio emocional, né? Vamos à luz do Espiritismo, que o equilíbrio emocional vem nos dizer que é conquistado por meio de autoanálise. Eu me analisar aquela situação que passou. Será que eu não exagerei na forma de interpretar o que o outro me disse, ou a situação que eu passei? Se alguém me maltratou no trânsito, ou outra situação, será que eu não estou exagerando? A pessoa não estava bem, ela não estava num bom momento, eu não devo levar isso para mim. Depois eu posso até pedir perdão para ela. Se ela que me magoou, eu vou falar, olha, se eu te magoei hoje, em outro tempo, me perdoa, né? Me desculpa por ontem. Às vezes nem era eu o causador. Mas o que custa eu fazer isso? Jesus nos ensinou o perdão, a compaixão. Então, eu tenho que ser esse ser. Eu tenho que trabalhar em mim para me ser um ser de luz. Deixar a minha luz brilhar para mim e para os outros, né? E ele diz o seguinte, né, continuando a análise do Espiritismo, do perdão, né, por meio da autoanálise, do perdão, da fé em Deus, da prática do bem e da caridade, da sintonia com a espiritualidade superior. É preciso viajar nos nossos pensamentos, buscar nos elevar, que quando eu elevo o pensamento, eu entro em sintonia com quem? Com a espiritualidade de luz. Porque eu tenho escolha. Como eu tenho livre-arbítrio, junto de nós, tem muitos irmãos desencarnados, né? E basta também, nem não estar pertinho de mim, basta eu pensar no mal, que um espírito que tem essa sintonia do mal aproxima de mim. Se eu penso no bem, se eu desejo bem, se eu estou feliz, os que chegarão perto de mim. Principalmente o nosso anjo da guarda, né? Ele está ali pertinho de nós, nos incentivando, que a gente possa melhorar, que a gente possa continuar, né, nessa sintonia boa. Então, para a gente poder alcançar
nós devemos cultivar o amor, desejar o bem a todos, porque às vezes eu quero o bem só para mim e para minha família. Eu não preocupo com o bem do outro. Se o outro chega para você e fala, nossa, eu estou numa situação tão difícil, eu estou passando por isso, e você está ali envolvido no trabalho, com as suas preocupações, às vezes a gente mal ouve o outro falar da situação dele, mal ouve o outro falar que está enfermo. Nossa, eu estou com uma dor e eu não senti essa dor, eu já não sei o que eu faço, eu não tenho condição de ir ao médico, ou então te contar e você falar para a pessoa, vai ao médico. Você já foi ao médico? Nossa, isso vai passar. Não, às vezes a gente escuta, nem ouve, né? A pessoa falou e você já está com o pensamento acelerado, porque o nosso mundo é assim. A gente acha que mal começou a segunda, já é sexta. Mas é nós que estamos acelerados. O nosso aceleramento é tão acelerado, que a gente vai perdendo tempo. Quando você vê, amanhã você tomou café, já está na hora do almoço, já chegou a noite, você fala, que isso? Você faz o culto no lar hoje, aí depois você fala, nossa, mas ontem eu fiz o culto no lar, já tem uma semana. A gente assusta. Mas se nós não pararmos para fazermos o que o Espiritismo e o que Jesus pediu para nós fazermos, para sermos melhores e bons, nós vamos continuar esses seres desequilibrados, ou vamos nos desequilibrar. E aí o que eu vou levar comigo? Os obsessores. Vou carregar os obsessores, e aí eu vou começar a ser mal, eu vou começar a adoecer, eu vou começar a ser egoísta. Então, eu tenho que trabalhar esse amor, desejar o bem a todos, a igualdade. Eu tenho que falar assim, eu consegui uma coisa, o outro não conseguiu, mas eu quero orar para ele conseguir. Eu não posso abraçar a todos com os problemas, mas eu posso desejar a todos encontrar o que ele almeja, né? O trabalho, a cura, a melhora, a força, a aceitação de si mesmo. Porque nós estamos vivendo um mundo de falta de amor próprio, de falta de aceitar a si mesmo. Nós estamos com dificuldade de nos amar, de nos perdoar, né? De amar o outro. Aí o que vai acontecer? Se eu não buscar ajuda, e eu estou muito desequilibrado, e não buscar ajuda, eu posso chegar a enlouquecer, a ficar tão nervoso, quando eu qualquer briguinha no trânsito, eu cometo uma maldade tão grande que eu posso tirar a vida de outro, é a minha, num momento de desespero. Depois daquilo vem um arrependimento enorme, porque você não era aquela pessoa que desejava isso. Mas eu fui me desequilibrando, que eu deixei isso acontecer comigo, né? Eu perder totalmente o controle emocional, né? Aí já não tem como voltar atrás. Aí eu já tenho que recomeçar tudo de novo, né? Começar a perdoar, pedir perdão, começar a redimir dos meus erros, e vou perder aquilo que eu comecei a plantar, né? Porque a maldade aí tomou conta de mim. E também a gente tem que esquecer, nós temos que esquecer as mágoas e os ressentimentos, libertar desse veneninho, porque para nós é um veneno. Bate doído nos nossos órgãos. Desestrutura todos os nossos órgãos. A cólera, a mágoa, o ressentimento, né? A falta de perdão, tudo isso nos desestrutura internamente. Aí se eu estou desestruturado, com meus órgãos todos desestruturados, a mente já, que eu joguei tudo aqui, eu jogo o veneno em mim.
Por isso que quando a gente acha que o outro é que tem que mudar, e tem, eu falo, mas porque meu esposo, ou minha amiga, ou meu irmão, ele não quer mudar. Não adianta. Ele me trata mal, ele grita comigo, ele faz isso de errado, tá? Mas é eu que tenho que mudar. Então, por isso que eu tenho que apontar de dedo para mim primeiro. Eu não devo apontar o dedo para o outro, mas eu tenho que fazer a minha corrigenda. E essa corrigenda é através dessa mudança. Porque isso aqui é tudo a mudança para mim autoconhecer, né? Buscar o meu equilíbrio emocional. Então a gente tem que manter a fé, a oração. Como que eu vou buscar essa fé em Deus? Acreditar que acima de mim existe uma força maior e que Ele rege tudo, todos nós, todo o mundo, toda a humanidade é regida por Deus. Os planetas, os animais, tudo é regido por Ele. Tudo que tem vida, né? É permissão e Ele está atento a tudo. Agora, todos nós temos livre-arbítrio, né? Eu tenho que escolher caminhar com Jesus ou com o obsessor. Com Jesus é a luz. Com o obsessor é a cólera, é a mágoa, é o ressentimento, é o desejo de vingança, é a traição, é o vício. Não vai caminhar com Jesus. Se eu sei que isso me faz mal, eu sei que o cigarro é um vício difícil de sair, e eu vou começar a fumar? Eu sei que o álcool é um vício que mais mata no mundo. É a droga que mais mata no mundo. Eu vou beber para começar e depois ter que beber sempre? Se eu não bebo, para que eu vou aprender a beber? E se eu bebo, eu tenho que me esforçar para parar. Porque é a pior das drogas, né? A que mais mata comprovadamente. E como que eu busco também a fé? Através de quê? Da oração. Eu confiando em Deus, pedindo com a alma, eu estou tendo fé que Ele proverá, né? Eu orei, confio, entrego e Ele proverá. Só que esse proverá de Deus, eu tenho que prestar atenção, né? Eu tenho que ouvir o meu interior, aquilo que Ele veio me dizer, a intuição. E para mim receber essa intuição do alto, eu tenho que estar o quê? Bem, com pensamentos bons. Não adianta eu pedir a Deus para eu conseguir um bem material que não está ao meu alcance. Não adianta eu pedir a Deus que eu saia da pobreza sem lutar para mim ter condição de melhorar minha vida. E também, para mim manter a fé, eu tenho que aceitar a minha vida como eu sou. Eu tenho que aceitar eu como sou. E se eu nasci pobre, estou lutando para melhorar, e algo acontece que eu não consigo melhorar muito. Porque às vezes todos nós somos um pouco avarentos, né? A gente quer o bem material. Se eu não consigo, eu revolto com aquele que tem. Aí cresce em mim a inveja. Isso é andar com Jesus? Ter inveja? Desejar que o outro, o vizinho, empobrece? Se ele bate o carro, fala, coisa boa, ele bateu o carro, estava com aquele carrão e bateu. E, às vezes a pessoa é melhor do que nós. Só porque ele tem um carro e eu não tenho, né? E também a mesma coisa é quem tem. É achar que tem mais e pode desdanhar do outro que não tem. Também não é caminhar com Deus. Eu tenho que ter esse equilíbrio emocional de saber que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, né? Que se eu vim
menos favorecido ou mais favorecido e não consigo, ou eu estou lutando ou não luto. Se eu não luto, eu não posso reclamar. Se eu não quero trabalhar, eu não posso reclamar que a minha vida está difícil, né? Então eu tenho essa reclamação nos traz enfermidades e o desequilíbrio emocional. Por isso o aceitar é um caminho de buscar o equilíbrio emocional também, tanto para o mais como para o menos, né? Eu achar que eu tenho muito, eu não preciso de Deus, tudo que eu tenho eu consigo, eu dou tudo que meus filhos precisam, eu não preciso ir da igreja, eu não preciso orar, eu não preciso agradecer, eu não preciso olhar o que meu filho está fazendo, porque eu dou tudo para ele, a babá que cuida, a escola que se vira, os amigos levam ele onde ele quer. Aí quando eu vejo meu filho perdido no vício, nas drogas, no cigarro, todos os tipos de drogas, eu vou desesperar. Meu filho, eu achei que você estava estudando, eu confiei em você, mas será que eu eduquei? Será que eu levei, encaminhei meu filho para o caminho do bem? O caminho do Cristo? Às vezes eu nem cobro isso de mim e vou cobrar do meu filho, sendo que eu não dei o exemplo. Por isso que o exemplo arrasta, né? Leva o filho para frente. E exercitar a caridade. Nós temos dificuldade, muita dificuldade de exercitar a caridade. Nós achamos tempos para tudo, menos para a caridade. Então precisamos, todos nós sabemos o que é a caridade, que é o agir em favor do próximo, sem interesse, né? Sem interesse em receber em troca, um obrigado. Eu tenho que doar sem preocupar, né? Se ele vai me agradecer, o que eu vou receber em troca, se eu fazer um bem para o outro, eu vou receber em troca alguma coisa? Eu não peço nada em troca. Isso é verdadeira caridade. E vigiar os pensamentos, que esse é o principal. Se eu não vigio o meu pensamento e vou para o lado do negativo, eu vou trazer comigo obsessores que vão me obsediar tanto que eles podem até me dominar. Ao invés de eu agir, eles vão agir por mim. Porque eu abri meu pensamento para receber tudo que é negativo, né? Então, se eu penso na doença, se eu lamento muito, eu tenho que refletir e parar de lamentar. Se eu penso, nossa, fiquei sabendo aí dessa metanol, eu não vou tomar nada fora de casa, nem água, porque na internet falou que tem água contaminada, na internet falou que os refrigerantes, os sucos de caixinhas, tudo que você compra, até o arroz está contaminado. Aí você ficar ali louco, começar a enlouquecer de medo, começa a sentir um pânico, né? De medo de tudo isso. Então eu não posso ser negativo. Eu já vou pensar que aquilo vai me pegar. Nossa, um menino de 15 anos teve um problema do coração, infartou e faleceu. De 30. Nossa, eu tenho que orar meu filho. Meu filho, vamos no médico amanhã, ver se você não tem nada. A gente já começa a puxar, abrir, ter uma abertura para adoecer. Ou a gente, ou um ente querido. Porque eu estou atraindo. E é igualzinho a palavra tem poder. Imagina a palavra de mãe, né? De mãe, então, palavrinha que bate, se ela falar com força, né? Tem mãe que fala para o filho: você não vai ser ninguém, você é um perdido, você é uma pessoa do mal, você não quer saber de nada. Mãe não pode, nem pai pode falar isso para filho. Nós não podemos falar para ninguém, ainda mais para um ente querido, as pessoas que mais amamos. Nem de brincadeira, porque a palavra não tem volta. Eu vou esquecer, mas aquele que ouviu não vai, né? Então a gente tem que nos vigiar, e isso é vigiar pensamento, porque tudo primeiro é o pensamento, depois a ação. E eu tenho que pensar para falar.
muitas das vezes nós falamos sem pensar. O que eu tenho que falar de imediato? Perdão, eu não tinha essa intenção. Eu não tinha, me perdoa, não sei como que saiu essa palavra mal colocada. Para o esposo, para a esposa, para o filho, para o netinho, para o amigo. Porque às vezes a gente perde uma amizade por uma palavra mal colocada, uma frase, né? Às vezes nós somos influenciados, um deslize, pode ser natural, acontecer com o outro. E aí vai na oração, pedir perdão para Deus e orar para aquela pessoa te perdoar. Se não tiver como pedir na hora, né? E aceitar, como já falamos um pouco, a própria vida. Eu aceitar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu mereço. Porque como nós falamos, não tem ninguém que não está no lugar certo, né? Como que acontece quando alguém desencarna? Você está passando na rua, cai um peso de lá, um pedaço da estrutura, cai. E você ia cair em cima de você. Do nada você dá um pulo para trás e não cai. Um livramento, né? A gente chama de livramento. E não era seu momento. Mas e quando acontece? Você está passando, a coisa cai e te pega. Será que foi por acaso? Eu não devia, fulano devia ter ido. Uma viagem. Vai, o ônibus sofre um acidente, né? Desencarna ali a maioria, ou quase todos, ou uns que ficou ali presos na ferragem, não desencarna. Então tudo tem um momento, tem até a permissão de Deus e o momento. Só não tem o momento quando eu, na minha escolha decidida, eu faço como é o vício, como é o suicídio. Esse não é a vontade de Deus. Então, se eu vou para um vício que eu já sou um doente, eu já venho com aquela predisposição e não dou conta, existe, cada caso é um caso, mas é o livre-arbítrio. Eu sei que se eu seguir naquela estrada, ela é perigosa, eu posso ser assaltado. Todo mundo está falando, não, vai por ali. Eu vou e sou assaltado. Alguém faz uma maldade comigo. Eu escolhi. Eu tinha outro percurso para percorrer, eu escolhi aquele. Né? Então tudo é nosso, a gente vai vendo que tudo está nas nossas mãos. A gente fala, está tudo na mão do Pai. Tá, a nossa vida. Mas as nossas escolhas são nossas. A dor é nós que escolhemos. A enfermidade é nós que escolhemos. Deus não criou a dor, o sofrimento. Somos nós que criamos para nós. Através do nosso livre-arbítrio. Então, é reconhecer que cada espírito é herdeiro de si mesmo, para me aceitar a minha vida. Eu sou herdeiro de mim. Sou filho de Deus, mas eu sou herdeiro de mim. Por quê? Se eu estou reencarnando em outra época, eu não sei o que eu fiz. E eu hoje estou resgatando débitos do passado, que foi a minha escolha. Então eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu estou herdando uma coisa que eu mesmo criei, eu fiz, né? E aí, para essa vigilância de pensamento também, nós temos que fugir das fofocas, da maledicência, de notícias negativas, como nós falamos de televisão, de coisas que nos rebaixa a nossa sintonia. Se eu rebaixo a minha sintonia, eu não vou ficar bem. Eu não vou conseguir trabalhar o meu equilíbrio emocional. Vocês estão ouvindo bem? Está dando para ouvir? Ficou alto demais, não? E buscar também a conexão espiritual. O que é essa conexão espiritual? Eu me conectar com o alto, com Deus, com Jesus, com meu anjo da guarda, anjo guardião, protetor, mentor, e com a espiritualidade amiga, anjos, né?
Se eu faço oração a Nossa Senhora, eu estou conectando com a luz. Se a minha fé é Nossa Senhora Aparecida, que é toda uma só, né? É um anjo santo expedito, santo não sei o quê, é um anjo. É um foco de luz que eu estou trazendo. Então, eu estou elevando. Eu tenho que buscar essa conexão espiritual. Dedicar momentos para reflexão. Eu tenho que dedicar momentos para reflexão desse orar. E quando eu estiver muito nervoso, muito ansioso, que às vezes não consigo nem ouvir a palestra, nem saber qual o tema que foi dito. Tem alguém que está nessa condição aqui? Que está difícil de orar, está difícil de confiar, está difícil de entregar. Eu tenho que fazer o quê? A meditação. A meditação, você vai fazer, eu tenho que fazer meditação no lugar onde todo mundo faz. Não, eu posso fazer sozinho, fazendo aquele trabalho de respiração, que é puxar o ar, encher o máximo o pulmão, segura, conta até 6 no tempo do relógio e solta bem devagar todo aquele ar. E quando eu puxar o ar, eu vou pensar, eu estou pondo dentro de mim um ar puro, cheio de paz, de energias boas, de saúde, de equilíbrio. E quando eu soltar, que saia tudo que me faz mal, toda a enfermidade, todas as mazelas do meu corpo. Libero tudo e deixo ir. Deixo ir. Todas as minhas dificuldades. Vai agora. Eu sou completamente equilibrado, sou saudável, sou filho de Deus e perfeito. Assim eu sou. E falando, sempre quando nós falamos, vamos falar para nós ouvir o som da voz que eu ouça, não só o pensamento. Quanto mais eu trabalho assim, mais eu vou me adaptando e vou me educando a criar forças para me orar e confiar. E viver o momento presente. Porque nós temos a dificuldade de viver o hoje, o agora. Eu estou aqui sentado, eu termino de falar, sento ali, já vou pensar. Eu tenho que ir embora, está chovendo, minha casa está molhando, meus animais estão molhando. Eu tenho que ir embora por isso, aquilo outro, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar do meu filho, do meu esposo, eu estou com pressa. A desobsessão tem que andar depressa, tem que ser vup. A oração está demorando, né? Eu fico muito agitado, então eu estou vivendo a próxima etapa. Eu não estou vivendo agora. E eu tenho que aprender a viver agora. Através do viver agora é que eu acho o meu equilíbrio. E o desenvolver o autoconhecimento, que é voltar para dentro de mim, ver que é eu que tenho que mudar, que eu não mudo o outro, que ninguém muda o outro. A partir do momento que eu mudo, o outro eu vou ver mudança no outro. Porque se ele fala alto, eu vou falar baixo. Se ele está nervoso, eu vou me acalmar. Porque eu preciso disso. Eu preciso disso para me ter o equilíbrio emocional. Ele desequilibrou, também tenho que desequilibrar. Se ele me maltratou, falou um xingamento, eu também tenho que xingar? Não, o problema é dele. Eu tenho que cuidar de mim. Nós não somos herdeiros de nós mesmos? Então eu quero herdar eu bem. Quando eu voltar, eu quero voltar melhor. Quero chegar de lá melhor do que eu estou aqui. Né? É essa mudança que nós vamos fazendo diariamente. Para encerrar, no livro Pensamento e Vida,
de Emmanuel, tem um trechinho, na verdade tem dois, tem um que fala sobre a doença, a enfermidade, e ele vem dizer o seguinte: a enfermidade que nós adquirimos para nós. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Se a máquina é sensível, a martelada é forte, vai estragar a máquina, né? Assim é o nosso corpo, ele não aguenta, né? E tem esse outro, eu acho que eu perdi, hein? Saí dele aqui, deixa eu ver se eu acho. Senão nós encerramos conosco mesmo. Preocupadinha com a chuva e o barulho, não está deixando, né? Mas assim, o que nós podemos angariar, levar desse ensinamento do Cristo? Vamos fazer em nós uma revisão. Eu vou fazer toda uma revisão dos meus conceitos de vida, começando por reconhecer que os fatos se corporificam. Tudo que age recende no corpo. De início, no campo mental, né? Tudo vem no meu campo mental. Depois se tornam realidade no corpo físico. Então, eu vou fazer essa revisão e lembrar: tudo se cria no corpo mental. Tudo transforma em corpo. Tudo pensamento é corpo. Vem no corpo mental, depois descendo, rescendindo no meu corpo físico. Assim, o que vitalizamos pelo pensamento em dado momento converte em realidade no mundo das formas. Então vamos nos policiar. Precisamos rever o que alimentamos no nosso mundo, o que nós trazemos para o nosso pensamento mental. O que eu alimento no meu pensamento? Né? O que eu alimento em meu pensamento? E desde que a nossa vida nos supre, né? Eu vou buscar aquele pensamento para me suprir a vida, não para me atrapalhar a viver, não para mim depois querer desistir da vida, porque nós sabemos que a desistência, eu só vou desistir da carne, eu vou continuar completamente vivo e muito, muito, muito mais endividado. Por isso devemos buscar auxílio sempre. Não ter vergonha de buscar auxílio com o médico da terra e os médicos espirituais, que é na casa espírita. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que essa chuva possa trazer só bênçãos, que Ele esteja olhando pelas onde tem os casebres, onde tem situações de risco, que Deus possa proteger a todos nesses temporais e trazer a conscientização aos homens que devemos sim amar a natureza e zelar dela, para nós não termos tantas situações de tempestades. Que Jesus fique no coração de cada um. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer a nossa irmã Delza pelas suas palavras. E eu estava ali pensando quanto de informação importante ela trouxe nas suas palestras, na sua palestra de hoje. Então eu sempre falo assim, tem algumas palestras que você tiver alguma dúvida,
não conseguiu ouvir, nem prestou atenção, vá lá no YouTube depois e pesquise e ouça novamente para tirar alguma dúvida, ouça novamente para te ajudar a esclarecer mais alguma coisa, da riqueza que foi as informações que ela trouxe nessa palestra da tarde de hoje. Eu sempre falo, a doutrina espírita ela é tão maravilhosa que você não precisa nem no psicólogo, né? Tem umas psicólogas aqui hoje, as palestrantes também. Então tem tanta informação boa que foi dada aqui hoje, que às vezes você nem precisa ir no psicólogo. Vai lá escutar a palestra que você vai ver tanta boa informação que aqui foi trazida nessa tarde de hoje. Então, a importância que é quando a gente vai fazer o tratamento de desobsessão, de corrente, que aí falam, primeiro vai lá escutar a palestra, depois você vai fazer o tratamento. Por que será? Exatamente porque dentro dessas palestras vai trazer informações que vão te auxiliar, que vai te ajudar a entender, que vai te dar condição a entender melhor. Por isso que a gente reforça da importância de ouvir as palestras, de ter atenção nas palestras, de se concentrar nas palestras. Vai nos dar sempre uma condição melhor de avaliar as coisas. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, agradecer a Deus pela chuva que cai e ilumina a nossa região, o nosso ser, pedindo a Deus que proteja todos os lares dos nossos irmãos com essa ventania, que nada aconteça de mais grave com ninguém, que aconteça tudo normal. E em forma de gratidão, falamos com Deus através da nossa Mãe Santíssima, com a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E que assim seja. Quem está pelas redes sociais, que permaneça por mais 10 minutos em oração. Quem está aqui no salão, aguarde a sua senha ser chamada sempre de 0 a 30. A todos, uma boa tarde. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Você quer cantar girassol? Girassol. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.